Nesse módulo da nossa videoaula de hoje, a gente vai guardar só para falar sobre a questão de controle de prazo dentro do SIMP. Então, vamos mostrar como é que o SIMP possui as funcionalidades de controlar os prazos relacionados aos protocolos dentro dele. Tá? Nós vamos falar de cada um tipo de controle de prazo que nós temos no SIMP. O primeiro deles é o prazo de protocolo. Então, quando determinados protocolos de determinadas classes, quando efetua o cadastramento dela, o SIMP automaticamente insere um prazo dentro desse protocolo. Como é que ele faz isso? A partir da instauração e a partir da classe parametrizada no sistema, ele consegue saber qual é o prazo que aquele protocolo deve ser encerrado, prorrogado, enfim, ou de alguma maneira ser judicializado ou arquivado, que se tome uma atitude para encerrar aquele prazo, legal? Vamos mostrar no sistema como é que funciona, como é que o SIMP insere essa informação lá, insere esse prazo para a gente. Vamos dar um exemplo bem rápido, que como o foco não é o cadastramento de protocolo, eu vou cadastrar um protocolo bem rápido aqui, só para a gente entender como é que o SIMP se comporta, como é que ele insere esse prazo. Então, por exemplo, vou inserir aqui uma notícia de fato, que vamos supor que ela foi iniciada no dia 25, na data de hoje. Tá? Vou dar um próximo aqui, vou escolher uma área qualquer só para dar um exemplo, por exemplo, cidadania do consumidor. Vou colocar uma classe que ela é controlada, que ela tem um prazo controlado, ela tem um prazo para ser finalizado ou prorrogado, notícia de fato, certo? Vou escolher um assunto qualquer só para título de exemplo também. Tá? Vou dar um próximo aqui, só para a gente finalizar rapidamente. Vou escolher qualquer parte aqui também só para a gente adiantar e mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, eu escolhi uma classe que tem um prazo controlado, de fato. Vou salvar, e a data de instalação dela foi dia 25/4, e a data de hoje que a gente está gravando essa videoaula. Uma vez inserida essa classe que possui um controle de prazo, o SIMP automaticamente vai inserir um prazo para ela. Tá vendo lá? Vamos na abinha prazos e vamos ver como é que fica isso. Pronto, olha lá. Notícia de fato, ele possui uma classe que foi iniciada a sua instalação em 25/4. Como ela é uma classe parametrizada para 30 dias eu tenho que tomar uma atitude em relação a esse protocolo, ela inseriu automaticamente um prazo para o dia 25/5/2017. Ou seja, de 30 dias, conforme a gente disse. Legal? Tá. E como é que eu faço a prorrogação desse prazo dentro do SIMP? Quando a classe permite que ela seja prorrogado o prazo, eu vou fazer a distribuição para a gente poder manipular esse protocolo aqui também. Vou fazer uma distribuição qualquer, automática, aqui, só para a gente poder fazer a manipulação do protocolo. Vou distribuir para o promotor de forma automática, sem tramitação. Legal. Agora ele habilitou outras funcionalidades que eu não poderia estar usando se não tivesse distribuído. Vamos ver para título de exemplo aqui da nossa base de testes. Vamos lá. Então, olha só. Uma vez eu inseri, classifiquei o protocolo como notícia de fato na hora do seu cadastramento, ele inseria um prazo automaticamente. Se eu quiser prorrogar esse prazo, quando chegar perto do período eu quero determinar a prorrogação, basta eu clicar no botão prorrogar prazo. Cliquei no botão. Nesse caso, eu posso prorrogar por até mais 30 dias. Se eu tentar fazer uma extensão de 40 dias, por exemplo, o sistema não vai permitir. Por quê? No parâmetro da classe, ele já diz que a prorrogação tem que ser no máximo 30 dias. Então, ele não efetuou a prorrogação do prazo. Tá vendo lá? Então, eu posso prorrogar por até 30 dias. Eu decidindo prorrogar por 30 dias... O SIMP calcula a data do último vencimento, somando os 30 dias, 25/5 seria o vencimento, mais 30, o vencimento dela passa de 24/6/2017. A gente está testando aqui só para efeito da videoaula. Vamos salvar a prorrogação. E agora como é que fica na minha abinha de prazo do protocolo? Tá lá. A primeira data de prazo que foi quando eu fiz a instauração, ela se encontra encerrada, o prazo foi encerrado porque foi prorrogado, e foi inserido um novo prazo para essa mesma classe. Mas, de fato, o prazo está em andamento, a sinalização verde significa que não está vencido, e como eu tinha 30 dias e prorroguei mais 30, ele ficou por 60 dias. Situação
prazo está em andamento. Como é que eu encerro um prazo de um protocolo, um prazo de uma classe, de um protocolo que possui uma classe que tem prazo vinculado a ela? Simples. Eu tenho que determinar um movimento que encerra esse prazo. Então, digamos que esse protocolo tenha 10, 20, 30 movimentos, diligências, juntar os documentos, enfim. E num determinado momento, o promotor vai tomar uma atitude para encerrar esse prazo. Qual é a atitude que ele toma? A gente tem um rol de movimentos que encerra prazo de protocolo. Sempre esses movimentos estão vinculados a uma informação de encerramento de prazo. Por exemplo, se o promotor resolve ajuizar uma ação, se ele ajuiza uma ação, o movimento de petição inicial vinculado a essa classe está dizendo para o SIMP o seguinte, fala assim, nós estamos encerrando esse prazo porque nós estamos protocolando uma ação junto ao judiciário. Um arquivamento, por exemplo. Se o promotor determina um arquivamento com remessa para o conselho, por exemplo, olha lá, essa é com remessa para o conselho superior integral, por exemplo, sem TAC. Ele está determinando, ele está informando o nosso sistema que ele está encerrando esse prazo, porque ele está arquivando um protocolo. Então, são determinados movimentos que determinam o encerramento de prazo de um protocolo. Legal? Vamos realizar aqui para mostrar para vocês. Ó. Quando eu dei o movimento de arquivamento com remessa para o conselho, nesse caso aqui, como ela de fato, ele não deixou encaminhar para o conselho. Vamos fazer o movimento de arquivamento sem remessa para o conselho aqui. Legal. Integral. Do mesmo forma, todos os tipos de arquivamento, nesse caso, a gente consegue encerrar o prazo do protocolo. O prazo do protocolo é encerrado. Vamos clicar na abrinha prazo para mostrar para vocês. Então, olha só. Esse prazo foi encerrado, tá vendo lá? Por quê? Porque eu inseri um movimento que encerra o prazo. E aí, quais são os movimentos que encerram efetivamente, que encerram o prazo de protocolo? Vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Tá vendo que do lado superior, direito, tem um botão de interrogação? Ele é o manual do SIMP. Se eu clicar no manual do SIMP, ele vai me abrir uma nova aba, que eu tenho diversas informações, inclusive com gravações de vídeo, de vídeos exemplificando como é que faz cada passo. Uma dessas abas é uma aba, tem item 3, é o gerenciando prazos. Aqui vai explicar tudo, passo a passo, como é que funciona os prazos de protocolo também. Mas, se eu clicar em protocolos com prazo, o que vai interessar para a gente é a parte de baixo aqui, ó. Se eu descer no item 3.1, descer na barra geológica até o final, ele vai me exibir uma lista. Ó. Então, todos esses movimentos aqui encerram o prazo de protocolo. Petição inicial, denúncia escrita, um ajuizamento de ação, uma declinação de atribuição para outro ramo. Então, todos esse rol de movimentos foram elencados por quê? Porque indicam que aquele protocolo está sendo finalizado de uma forma ou de outra. Legal? Vamos continuar. Então, esses aí são os prazos de protocolo. Então, no momento do cadastramento do protocolo, ele insere automaticamente o prazo. Eu consigo prorrogar o prazo através do botão da funcionalidade de prorrogar prazo. E eu encerro o prazo do protocolo efetuando um movimento que me indique que o protocolo está sendo encerrado, está sendo finalizado, seja para começar um novo passo processual, ou seja realmente para ser arquivado, coisa do tipo. Legal? O segundo tipo de prazo que a gente tem disponível no SIMP hoje é o prazo de movimento. Então, quando eu vou efetuar a movimentação, que foi o que a gente viu no módulo passado, olha o que acontece. Alguns movimentos me exigem que eu coloque um prazo vinculados a ele. É um exemplo, por exemplo, de TAC. Se eu efetuar um movimento de TAC, de termo de ajustamento de conduta dentro do SIMP, tentar salvar esse protocolo, o sistema não vai deixar. Por quê? Porque ele entende, primeiro que ele entende que eu tenho que vincular um documento a ele. Vamos obedecer o SIMP aqui só para te dar um exemplo aqui. Vamos colocar um documento qualquer e vou tentar realizar. Mesmo colocando o documento, ele falou, olha, é necessário a inclusão de pelo menos um prazo para esse movimento. Então, eu sou obrigado a colocar um prazo dentro dele. Está vendo lá? Vamos supor que esse TAC, sei lá, ele tem 90 dias para ser cumprido. Se eu colocar a ferramentazinha 90 dias para vencimento,
automaticamente ele calcula que é 24/7. Vamos fazer para efeito de teste também, para a gente não perder muito tempo. Vou inserir o prazo aqui dentro. Tá lá. Feito isso, eu realizo o movimento. Esse movimento que eu escolhi, ele obriga que o usuário a coloque um prazo. Porém, praticamente todos os outros movimentos, né, vários movimentos que não exigem que insira prazo, eu consigo colocar opcionalmente prazo dentro deles. Então, digamos, exemplo, né, prático aí. Eu emiti um ofício para alguém, estou esperando, e o promotor, enfim, o membro, deu 10 dias para a resposta daquele ofício, né, pedindo esclarecimento de alguma coisa ou coisa do tipo. Eu posso, o sistema não vai me obrigar a colocar um prazo nesse movimento, mas eu posso opcionalmente colocar esse prazo para depois ter um controle sobre ele. Eu consegui saber quais são, por exemplo, os ofícios que eu expedi, que eu estou guardando resposta e tem um prazo determinado para a outra parte responder. Olha lá, vamos olhar como é que ficou o movimento na aba de prazos aqui. Ó. Vou voltar na aba de prazos. A gente viu anteriormente que o nosso prazo de classe foi fechado. Ele abriu um novo prazo aqui embaixo. Ó, uma nova guia que está exibindo o quê? Prazo de movimento. Então, eu tenho um movimento que se iniciou dia 25/4. Por ele ter 90 dias, ele vai vencer dia 24/7. Como é que eu prorrogo ou encerro esse prazo do protocolo, dos movimentos, desculpa? Bem simples, ó. Ao invés de eu, né, agora prorrogar pelo botão, ou eu ter que efetuar um movimento, enfim, para fechar o prazo, não. Quando se trata em prazo de movimento, todas as ações dele estão contidas na aba prazo, do lado direito do prazo, tá vendo lá? Então eu consigo ver os detalhes desse prazo que eu determinei, eu consigo efetuar uma prorrogação, então não existe um controle de quantidade de prorrogação de dias, quanto, né, no caso, o membro que está presidindo determinar. Confirmo. Desculpa, a data de prorrogação tem que ser, obviamente, maior do que a data do vencimento dele, né? Vou colocar aqui só, por exemplo, também dia 25 de agosto. Vou confirmar. O SIMP já determinou uma nova data do vencimento. Ó. Dia 25 de agosto passa a ser a nova data de vencimento. Se eu ver o detalhe desse prazo de movimento, ele vai me mostrar que o primeiro prazo que foi colocado foi de 25/4 a 25/7, quem colocou o local da prorrogação, enfim. E o prazo que está vigente agora, por causa da nossa prorrogação, é dia 25/8. Eu consigo encerrar ou excluir ainda esse prazo de movimento. A exclusão serve o quê? Serve para quando eu inserir um prazo errado em movimento. Então, se eu inserir esse prazo de maneira errada, sem querer, enfim, ou de maneira equivocada, eu consigo excluir e simplesmente ter uma para de calcular o prazo desse movimento. Se eu quiser encerrar, eu estou indicando para o sistema que esse prazo foi encerrado. Né? Ele é um prazo que existia e ele foi encerrado. E eu tenho algumas opções aqui. Ó. Eu posso, inclusive, dizer se esse prazo foi cumprido ou não cumprido. Né? Se tratando do exemplo que deu de TAC, por exemplo, se o TAC foi incumprido, né, com sucesso, a outra parte fez o que tinha que fazer no acordo, eu posso colocar como cumprido, colocar uma justificativa e posso confirmar. Caso ele tenha encerrado pelo não cumprimento, olha, venceu o prazo e a parte não cumpriu, sei lá, o promotor resolveu judicializar porque aquele TAC não foi cumprido. Eu posso encerrá-lo e devo encerrá-lo como não cumprido. Estou indicando que o prazo foi encerrado, não vai mais haver controle daquele prazo, porém ele não foi cumprido. Legal? Vamos confirmar aqui para a gente ver como é que fica. Então, olha lá. Situação, o prazo foi encerrado, não cumprido. Situação dele, encerrado, não cumprido. Tá vendo lá? É isso aí. Então, esse é o segundo controle de prazo que a gente tem dentro do SIMP. Primeiro, prazo de protocolo da classe. Segundo, prazos vinculados a movimentos, né? O terceiro prazo que a gente tem é o que a gente chama de prazo de alerta. Eu posso inserir alertas dentro do protocolo, certo? Como se a gente costuma dar exemplo de como se fosse um post-it no processo. Então, assim, eu posso, a qualquer momento, não estando vinculado à classe, não estando vinculado a movimento, eu consigo incluir alertas nele. Tá vendo lá? Por exemplo, eu sei que semana que vem um exemplo bem hipotético aqui. Digamos que há 10 dias eu tenho que ligar para a testemunha comparecer à audiência. Pronto, se eu confirmar, se eu incluir, vejam que o alerta não está vinculado, como eu disse, a movimento nem ao protocolo em si. Ele é só um lembrete que eu coloquei dentro do processo. Legal? Então, lá, incluí um lembrete dentro dele, incluí um alerta dentro dele. Então, é um prazo que está vigente. E da mesma forma que a gente falou sobre prazo de movimento, eu consigo prorrogá-lo
consigo encerrá-lo e consigo excluir caso tenha inserido errado, enfim, ou ele não faça mais sentido dentro do protocolo. Legal? Então, essa é a terceira forma de controlar o prazo dentro do SIMP. A quarta e última forma, ela não está vinculada ao protocolo especificamente, mas ela está vinculada ao que a gente chama de atividade não procedimental. O SIMP possui essa funcionalidade por quê? Porque muitas vezes a atividade que o promotor realiza no dia a dia dele não está necessariamente vinculada a um protocolo, a um feito em si. Exemplo, olha só, vamos ver as atividades que a gente tem aqui, que são atividades não procedimentais. Digamos que o promotor participou de como representante funcional em um evento, por exemplo. Está vendo lá? Ou vai participar, no caso, no nosso exemplo aqui. Então, posso escolher uma promotoria qualquer. Vamos pegar aqui bem, só para a gente exemplificar também na nossa base de teste. Posso colocar, por exemplo, que vai participar de um evento, não sei, numa inauguração, por exemplo. Inauguração de presídio. Tá? Vou colocar aqui e vou colocar a data que essa atividade vai ser realizada. Obviamente, se eu colocar que essa atividade já foi realizada, com a atividade que foi realizada, por exemplo, semana passada, eu quero inserir a atividade procedimental, o SIMP não vai gerar um prazo porque não faz sentido. O prazo já aconteceu, não há por que haver um controle de prazo de uma coisa que já ocorreu. Mas, se eu resolver colocar um prazo com a data futura, por exemplo, digamos que eu coloque lá dia 28 do 4, que são daqui 3 dias, eu posso salvar. E agora sim o SIMP me gera um controle de prazo para a segunda promotoria criminal, no caso do nosso exemplo aqui. Então, ele inseriu também um prazo, é a quarta forma de controlar prazo do SIMP. Então, agora ele inseriu um prazo que está relacionado justamente a essa atividade não procedimental. Legal? Vamos lá. Então, assim, basicamente o que a gente tem para controle de prazo é isso. A forma de se inserir, de se manipular. Falando um pouquinho mais sobre a atividade não procedimental aqui, eu consigo redesignar, por exemplo, essa atividade. Quando eu estou redesignando ela, automaticamente também o SIMP vai vamos supor que ficou para o dia 10 do mês que vem. Automaticamente o SIMP vai mudar esse prazo também. O prazo, em vez de ocorrer na data que a gente falou, que era dia 28 do 4, ele vai colocar uma nova data para 10 do 5. Então, ele automaticamente já está prorrogando esse prazo, assim como a gente fez dentro do protocolo, quando a gente falou em prazo de movimentos e prazo de alerta. Legal? Então, assim, a maneira como a gente falou, a maneira como a gente insere os prazos, a gente prorroga ou cancela, ou encerra, a maneira como a gente insere, prorroga ou encerra o prazo, a gente acabou de explicar as 4 maneiras como isso funciona dentro do SIMP, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre como é que a gente visualiza isso dentro do SIMP, tá? A primeira forma foi a forma que a gente já viu, né? Vou voltar de novo lá para a gente ver aqui, ó. Se eu entrar no protocolo, a abinha prazos já me fala, já me mostra bastante coisa como esse protocolo foi, como é que consigo manipular, como é que consigo olhar os prazos dentro dele. Quer ver? Não sei se a gente cadastrou agora. Vamos olhar lá. Abinha prazos. Eu consigo saber todos os prazos que estão relacionados a esse protocolo. Se eu quiser ter uma visão geral dos prazos da minha promotoria ou do local que eu trabalho, olha, eu consigo fazer. A gente viu isso também lá na área de trabalho do primeiro módulo nosso, né? Eu consigo o quê? Eu tenho na área de trabalho, eu tenho uma abinha chamada prazos. Quando eu clico em cima dela, olha o que acontece. Ela consegue me mostrar todos os prazos dentro de um calendário que estão relacionados à promotoria que eu quero monitorar, tá? O monitoramento sempre é feito pela promotoria, o local para o qual o protocolo está distribuído. O protocolo, ele sempre tem um dono e o prazo sempre está vinculado ao protocolo. Então, se o protocolo trocar de mãos, digamos que ele seja, em algum momento, redistribuído para outro promotor ou para outra promotoria, automaticamente os prazos vão ser também transportados para aquela promotoria nova. Por quê? Porque o prazo pertence ao protocolo. Pronto, uma vez aberta, a gente vai olhar como exemplo aqui, ó. Então, significa o quê? Agora, a gente entendendo agora como é que funciona o controle de prazo, a gente sabe o seguinte: prazos relacionados à classe de protocolo. Se eu clicar em cima dela, do lado direito, ele vai carregar as informações desse protocolo e vai mostrar qual é o vencimento desse prazo. Esse prazo, no caso aqui, venceu dia 28 do 3, tá vendo lá? Esse outro prazo é um prazo de protocolo azul também, é um prazo relacionado à classe de protocolo, que ele venceu no dia 6 do 4. Lembrando que isso aqui é uma base de teste, então é só para exemplificar a coisa.
Um prazo de movimento, por exemplo. Vou clicar no prazo de movimento para a gente ver como é que funciona lá. Ó. O protocolo está vencido há 22 dias. Ele venceu no dia 3/4. Ele se tratava do quê? Se tratava de um prazo na baixa de inquérito policial com diligência que foi efetuada, um prazo que foi dado para a delegacia. Então, observe, esse é um exemplo legal para a gente ver o seguinte, que os prazos no SIMP, eles não estão sempre vinculados a prazos que a promotoria ou o promotor tem que cumprir. Na verdade, a gente, em vários momentos, a gente insere no SIMP prazos que o Ministério Público dá para outros agentes cumprirem também, como eu expliquei. Eu pedi um ofício para a prefeitura responder, e o promotor deu 15 dias para ele responder. Eu posso ser esse prazo aqui, eu estou monitorando o prazo que o MP deu para outra instituição. O inquérito policial, quando o promotor pede a diligência, pede uma prorrogação do prazo do inquérito policial para conclusão, então, é uma baixa de inquérito policial com diligência. O promotor autoriza aquela dilação de prazo, o SIMP também nós estamos monitorando, na verdade, um prazo externo, um prazo da delegacia, certo? Então, assim, a gente tem diversas formas de olhar os conteúdos de prazo. Tanto prazos quanto são prazos do Ministério Público, prazos para a instituição cumprir, quanto prazos que a instituição determina que outros agentes externos cumpram. Legal? E para encerrar o controle de prazo aqui, o que a gente vai ver? A gente consegue manipular a forma, quais locais eu consigo controlar, consigo manipular esse prazo. Olha só, se eu entrar lá em cima, lá, do meu usuário, lá, o Fernando Augusto, clicar em cima dele, ele vai abrir um menu para mim. Dentro desse menu, eu tenho aqui um item chamado configurações. Se eu clicar nesse item configurações, eu tenho uma série de configurações que eu consigo fazer para cada um dos controles de prazo. Ó. Então, tanto para prazo de protocolo, alertas, prazo de movimentos e prazo de atividade não procedimentais, eu posso configurar, parametrizar de forma que fique mais eficiente de eu ser lembrado daquilo. Por exemplo, receber lembrete por e-mail. Se eu determinar que eu quero receber os prazos de protocolo, prazos de classe de protocolo, por e-mail, todos os dias que, no determinado período de antecedência ou quando tiver vencido o prazo, o SIMP vai me mandar um e-mail me lembrando que existem prazos de protocolo, prazos, com protocolos com classes controladas, que estão perto de vencer ou que estão vencidos. Receber lembrete na área de trabalho. Então, aquele calendário lá. Se eu determinar também, se eu falar que eu quero receber, os locais que eu escolher para monitorar o prazo, eles já vão estar relacionados. Ele vai ser exibido também na minha área de trabalho. E a quantidade de antecedência. Então, no caso do e-mail, por exemplo, eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, quando faltar 3 dias para vencer um prazo de protocolo, eu quero que o SIMP comece a me alertar. Então, quando faltar 3 dias para vencer o prazo de um determinado protocolo, o SIMP começa a te mandar e-mail para o usuário, para quem está monitorando, para informar que aquele prazo está perto de vencer. Legal? E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho os locais que eu quero monitorar, os locais sendo monitorados por esse tipo de prazo. Então, para prazo de protocolos, eu escolhi que eu quero monitorar prazo de 3 locais, ó. Departamento Técnico de Informação, do Centro Administrativo e da primeira Promotoria Civil de Rondonópolis, por exemplo, tá vendo? E essa configuração que a gente explicou agora aqui, ela serve para cada tipo de prazo individualmente. Então, assim, se só me interessa controlar prazos de classe de protocolo, eu posso determinar que eu não quero ver prazo de alertas, não quero ver prazo de movimentos, não quero ver prazo de atividade não procedimental. Então, o SIMP só vai me ajudar a monitorar prazos que estejam relacionados à classe de protocolo. Assim como se eu quiser monitorar prazo de movimentos, eu posso também dizer para o SIMP que eu não quero monitorar prazo de protocolo, alertas, nem atividades procedimentais, eu passo a monitorar simplesmente prazos que foram vinculados a movimentos dentro do SIMP. Bacana? Então é isso aí. Então, com isso, vou voltar a tela aqui. Então, com isso, a gente encerra a explicação do controle de prazo, né? Então, conforme a gente disse, recapitulando para a gente fechar, 4 tipos de prazo de protocolo. Protocolos com classe que tem um prazo determinado para ser encerrado ou para ser prorrogada. Protocolos de movimentos que podem ser obrigatórios. Alguns movimentos vão obrigar que o usuário coloque prazo dentro dele e outros o usuário opcionalmente pode colocar prazos dentro dele. Prazos de alertas. Então, eu posso, em qualquer protocolo do SIMP, eu posso ir lá e inserir um alerta dentro dele. É um lembrete, como a gente deu exemplozinho, como se fosse um post-it dentro dele. E o quarto tipo de prazo é o prazo de atividade não procedimental. Atividades que não estão relacionadas, efetivamente, a um procedimento físico, um feito do Ministério Público, mas que
fazem parte da atribuição do promotor e eu posso agendar, eu posso colocar com antecedência aquela atividade no procedimental e o próprio SIMP vai me ajudando lembrando aquilo, né? Através do calendário, através do e-mail ou através dentro do próprio, né? No caso dos 3 primeiros tipos de prazo, da própria linha prazo dentro do protocolo. Legal? Bom, nosso próximo módulo a gente vai falar um pouquinho agora sobre as outras funcionalidades do SIMP. O que restou do menu do SIMP, consultas importantes, relatórios que a gente acha legal que você saiba. Enfim, espero que tenha aproveitado esse módulo e até o próximo aí.